Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje já é quinta-feira, dia 7 de agosto do ano de 2025. E eu tenho certeza que o seu dia foi maravilhoso, que Deus já lhe abençoou ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os nossos votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco eu vou trazer o balanço policial, trago também uma matéria sobre as facções criminosas. Eu vou falar daqui a pouco, olha, da polêmica envolvendo a vice-prefeita de Cuiabá, Coronel Vânia, ela que ocupa a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Cuiabá, com a Câmara Municipal, em especial com a presidente da Câmara Municipal, Paula Calil, que a criticou, e eu mostrei ontem aqui no programa, por não estar conversando, dialogando e recebendo os vereadores dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Daqui a pouco eu vou trazer esse assunto, tem as notícias do Estado e eu recebo no programa de hoje também, numa entrevista ao vivo, a presença do ex-procurador da República e governador do Estado de Mato Grosso e senador também da República, Pedro Tax, ao vivo comigo no programa de hoje. Eu já quero começar um programa de bate-pronto, chamando a sua atenção para esta reportagem já aqui no Balanço Policial, onde você vai ver o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui no estado de Mato Grosso. Vem comigo, começando em alta tensão o programa Passando a Limpo de hoje no Balanço Policial. Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 22, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira, em Cuiabá. Com os suspeitos, foram apreendidos 2 pacotes grandes de maconha. A equipe policial recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes em uma residência no bairro Jardim dos Ipês. Uma equipe da agência local de inteligência já monitorava o local, quando solicitou apoio dos policiais, que se deslocaram até o endereço. Na abordagem, os policiais entraram na residência e localizaram um casal com um pacote grande de maconha. Questionado sobre a droga, a suspeita relatou à PM que iria entregá-lo a uma mulher. Ainda na abordagem, a equipe questionou se haveria mais drogas na residência e a suspeita negou. Em buscas, os policiais encontraram mais um pacote contendo a mesma substância em um dos cômodos da casa, além de material para preparo. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para as providências que o caso requer. Antônio Carlos Heringer, de 51 anos, escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, dentro de um carro no município de Brasnorte. Segundo informações repassadas pela corporação, a suspeita é de que o policial tenha atentado contra a própria vida. Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte do escrivão e afirmou que, pela dinâmica do ocorrido, os indícios apontam se tratar de suicídio causado por disparo de arma de fogo. Antônio era natural de Ubiratã e deixou a esposa e 3 filhos, um de 32, outro de 27 e o mais novo de 23 anos. Um corpo ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição, enrolado em um lençol, em uma área de mata na noite desta quarta-feira, no município de Pontes e Lacerda. Conforme o boletim de ocorrência, 2 pescadores que trabalhavam na região conhecida como Pé de Galinha localizaram o cadáver e acionaram os órgãos competentes. O corpo foi recolhido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia para identificação e apuração da causa da morte. O caso está sendo investigado pela DHPP. O corpo de um homem foi encontrado em frente a uma igreja do bairro Altos da Glória, em Sinop, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava nas proximidades da Praça Central. A hipótese é de que o homem tenha tirado a própria vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia oficial e identificação técnica. A Polícia Civil investiga o caso.
Um adolescente de 13 anos foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave ao Hospital Regional de Cáceres após ser vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Massa Barro. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira, quando a vítima foi alvejada com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. De acordo com o relato de uma testemunha à polícia, o adolescente estava limpando a casa quando foi surpreendido por um dos suspeitos, que sacou a arma e disparou vários tiros contra ele. Após o ataque, os criminosos fugiram do local. Em rondas ostensivas na região, a polícia militar não encontrou os suspeitos. No entanto, a cerca de 50 metros do local do crime, a equipe localizou a motocicleta usada na ação criminosa, abandonada com o motor ainda quente. Além da moto, 2 capacetes e a chave na ignição foram encontrados. O adolescente foi prontamente socorrido por populares e, em seguida, pelo Corpo de Bombeiros, que o transportou para o hospital regional da cidade. A vítima foi baleada com 3 tiros do lado esquerdo do corpo, na altura da clavícula, braço e pescoço. A moto foi checada e foi constata como sendo produto de furto no dia 22 de junho, em Rondonópolis. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os criminosos e a motivação do crime. Em mais uma ação da 17ª edição da Operação Força Total, a Polícia Militar de Cáceres, com apoio da equipe tática e das agências de inteligência regional e local, prendeu 5 suspeitos por envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma, participação em organização criminosa, receptação e corrupção de menores. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 6, na rua Nilo Peçanha, no bairro Cidade Nova. Durante o patrulhamento intensificado, os policiais receberam uma denúncia de que indivíduos ligados a uma facção criminosa estariam armados e comercializando drogas em uma casa de cor rosa. Ao chegarem ao endereço, os policiais se depararam com os suspeitos, que tentaram fugir pulando os muros das casas vizinhas. Diante da situação suspeita, os agentes entraram na residência e abordaram 3 pessoas, sendo 2 adultos e uma adolescente. Em seguida, os outros suspeitos foram localizados e detidos em um cerco policial. No local onde os criminosos tentaram escapar, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, uma porção de substância semelhante à maconha, um celular azul e uma motocicleta vermelha com registro de roubo. Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia de Cáceres. É impressionante o volume de ocorrências policiais a cada 24 horas aqui no estado de Mato Grosso. Eu tenho dito isso todos os dias. É impressionante como os crimes estão acontecendo à luz do dia em todos os lugares. Olha, por exemplo, o que aconteceu hoje. Porque a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário Oeste, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Devastate, para o cumprimento de 58 mandados judiciais contra alvos que possuem ligações com facções criminosas atuantes no município de Rosário Oeste. Meu Deus do céu. Desse total, são 27 mandatos de prisão preventiva e 31 de buscas e apreensão. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você na tela. A nossa equipe acompanhou aqui em Rosário Oeste a realização dessa operação, Operação Devastate. Foram 58 ordens judiciais cumpridas aqui na cidade, 27 de prisão e 31 de busca e apreensão. O principal objetivo dessa operação, combater um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas aqui em Rosário Oeste e região. A gente conversou com o delegado titular da Delegacia de Rosário Oeste, responsável por essa operação, Mauro Perassoli, e ele falou um pouco sobre a importância dessa operação realizada hoje. Olha só. É uma operação com desdobramento da Operação Tolerância Zero do governo do estado do Mato Grosso, com o fito de tentar o máximo possível assolar o tráfico de drogas e as organizações criminosas que envolvem o estado do Mato Grosso e diretamente aqui o município de Rosário. Temos informações de que já se faz essa movimentação, inclusive financeira, há mais de 1 ano e meio. Isso gira em torno de mais ou menos R$200 mil por mês, que são frutos de drogas vendidas só no município. Então, ainda se vai concluir toda essa parte de movimentação financeira, movimentação bancária, para concluir realmente o valor estimado dessa venda de entorpecentes no município. Lembrando que essa operação faz parte do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas do governo do estado. Volto com você ao estúdio. Obrigado, querido. Muito obrigado pelas informações. Olha,
Eu confesso que a cada dia que passa eu fico mais preocupado com o avanço da criminalidade no estado de Mato Grosso. E você que me acompanha na rádio, no microfone aberto, aqui na TV, todos os dias eu falo sobre isso e tenho alertado e trazendo números para você poder, obviamente, contextualizar esse cenário. Ontem nós estávamos discutindo Altaraguaia. Meninas. Um grupo de 20 meninas formaram uma verdadeira quadrilha de 11 a 14 anos de idade inspirada em facções criminosas que tomam conta da cidade de Altaraguaia. Agora, nós estamos falando de Rosário Oeste, bem aqui pertinho. Quer dizer, uma operação grande como essa. Primeiro eu quero destacar o trabalho que as nossas polícias estão fazendo. É inegável o trabalho dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis, da maneira como eles estão se entregando para promover segurança à nossa população. E nós temos que nos orgulhar dos nossos policiais, todos eles. E nós temos também aí a colaboração do Corpo de Bombeiro Militar, que tem ajudado demais. Temos a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, que indiscutivelmente faz a diferença aqui no estado de Mato Grosso. É uma inspiração, inclusive, e referência para o Brasil. Nós temos o pessoal do GEFRON, que é a nossa polícia de fronteira, que com uma guarnição muito pequena tem a responsabilidade de cuidar de uma fronteira aberta de 700 quilômetros. Quer dizer, nós não podemos reclamar da atuação dos nossos policiais. Nós estamos no estado que determinou uma operação intitulada Tolerância Zero nos 142 municípios. Tivemos alguns avanços? Tivemos apreensões de arma, drogas, munições, bandidos que foram, obviamente, detidos? Tivemos. Mas, por favor, vamos colocar o pé no chão e vamos lidar com a realidade como ela é. A alta incidência de crimes aqui em Mato Grosso em 2025 é alarmante. Mesmo, repito, com as grandes operações em curso. E olha que eu não estou falando aqui dos crimes bárbaros e covardes que aconteceram e que vem acontecendo de 2023, 2024 e agora 2025. Agora, a gente está tentando buscar uma explicação para isso. Se nós investimos em armamento, se nós investimos em tecnologia, se nós investimos em veículos, se nós investimos na contratação de poucos homens que assumiram os postos, se nós estamos investindo milhões e milhões e milhões na área de segurança, por que nós estamos vendo um avanço da criminalidade no estado de Mato Grosso? É uma pergunta, tá? É só uma pergunta para a gente pensar. Agora, eu não tenho dúvida que se a gente for debruçar em cima dessa pauta, nós vamos perceber uma série de combinações de fatores estruturais. E aí eu coloco dentro desse cesto o fator também social. E eu não posso desconsiderar o fator institucional. Porque tem pontos que nós podemos elencar como, de repente, principais para poder entender esse cenário. Primeiro, a complexidade das organizações criminosas. Isso precisa ser discutido amplamente. E não só aqui no Estado, lá no Congresso Nacional. E, infelizmente, o Congresso Nacional não está discutindo essa pauta como deveria. Porque a questão das estruturações que estão se vendo no Brasil da parte das facções criminosas é um negócio absurdo. E as investigações têm revelado que grupos criminosos atuam com hierarquia e logística sofisticada, inclusive dentro do próprio sistema prisional, caramba. É assustador isso, mas é a verdade. O que dizer, por exemplo, da lavagem de dinheiro e corrupção? As operações como o Blood Money, Sepulcro Caiado, que desmantelaram aí esquemas de desvio de milhões de reais envolvendo servidores públicos, advogados e empresários. Todos eles, por certo, devem ter alguma ligação com o crime organizado. Se bem que eles já demonstraram isso pela organização deles. Outro ponto que eu destacaria aqui para você pensar, tá? Nós tivemos avanço das investigações e ações policiais, claro, sim. Mais operações, mais registros, mas o aumento das operações e da eficiência investigativa, sabe, não tem sido o suficiente para conter o avanço da criminalidade. Porque até agora o que nós estamos vendo é sendo presos os bandidinhos de chinelo.
Agora, nós queremos ver presos, através dessas inteligentes investigações, os líderes, que normalmente não aparecem. Por que será? Será que eles não aparecem porque são os que andam de terno e gravata? Ocupam os melhores escritórios, as melhores empresas, indústrias, moram dentro de condomínios sofisticados? Têm um bom relacionamento? Uma boa penetração no ambiente político, judiciário? Sei lá, eu estou apenas aqui, sabe, fazendo as minhas conjecturas para poder entender. Temos crimes seríssimos acontecendo no ambiente fiscal, no ambiente financeiro, escândalos e mais escândalos, fraudes e mais fraudes, roubos e mais roubos e quase sempre um agente público inserido dentro dessas organizações. E quando eu falo agente público, eu estou falando de parlamentares, eu estou falando de juízes, de desembargadores, eu estou falando de homens públicos que ocupam os mais elevados cargos. É por isso que eu digo que a questão institucional também, ela tem a sua contribuição no avanço da criminalidade. Agora, a área social nem se fala, porque a violência social está aí nas ruas, você se depara com ela a todo momento. Eu não vou nem colocar aqui na balança os crimes de feminicídio que têm acontecido aqui no estado de Mato Grosso, batendo recordes e recordes ano após ano, um troféu desastroso que Mato Grosso, por favor, não pode aceitar. Tudo isso faz com que nós estejamos vendo o avanço da criminalidade. E para estupim de tudo isso daí, para estouro e explosão de tudo isso daí, foi o que aconteceu lá em Alto Araguaia, onde meninas de 11, 12, 13, 14 anos, formando quadrilha, uma verdadeira quadrilha, sabe? Seguindo os moldes das facções criminosas. Realmente, a situação, ela não é boa aqui no estado de Mato Grosso. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com o advogado Pedro Tax. Ele já foi procurador da República, governador do estado de Mato Grosso e ocupou o importante mandato de senador da República também. Vou conversar com ele, inclusive, sobre esse assunto e outros mais. Não sai daí não, tá? Porque eu quero você comigo aqui no Passando a Limpo. Após forte repercussão negativa, a vereadora Catiúcia Mantelli, do PSB, decidiu retirar de tramitação um projeto de lei que restringia o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Cuiabá. A proposta previa atendimento presencial apenas até a meia-noite, com operação exclusiva por delivery durante a madrugada. A matéria na tela. Diante de fortes críticas e pressão popular, a vereadora Catiúcia Mantelli, PSB, retirou de tramitação, nesta terça-feira, o projeto de lei que propunha restrições ao horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Cuiabá. A proposta determinava que os estabelecimentos funcionassem presencialmente apenas entre 6 horas e 0 hora, sendo obrigados a operar exclusivamente por delivery fora desse período. A medida gerou reação negativa entre empresários e consumidores, que classificaram a iniciativa como uma tentativa de fechar o setor durante a madrugada. Catiúcia defendeu o projeto afirmando que o objetivo era combater o aumento de casos de perturbação do sossego e episódios de violência relacionados ao consumo excessivo de álcool em vias públicas e áreas residenciais da capital. Além disso, a proposta buscava padronizar o setor, com critérios de funcionamento que garantissem segurança jurídica e equidade entre os empresários. No entanto, a iniciativa foi amplamente percebida como uma forma de intervenção excessiva e ameaça à liberdade de comércio. Na justificativa da proposta, a vereadora argumentava que o projeto visava garantir segurança à população e restabelecer o sossego das famílias. Segundo o texto, distribuidoras abertas durante a madrugada se tornaram pontos de aglomeração, algazarra e até violência. O comércio continuará existindo, mas dentro de limites justos, que respeitem a paz dos bairros e a convivência com os vizinhos, destacava o documento, numa tentativa de responder às crescentes reclamações sobre atividade noturna. A decisão de retirada do projeto foi anunciada pela assessoria da parlamentar, com o argumento de que é necessário ampliar o diálogo. O recuo, no entanto, ocorreu logo após a grande repercussão negativa. Embora o texto original não previsse punições claras aos infratores, a vereadora sustentou a importância do debate, apresentando dados e justificativas sobre os impactos do funcionamento das distribuidoras em horários estendidos. Com a retirada da proposta,
Catiúcia busca reposicionar-se como uma figura aberta ao diálogo e à construção de soluções coletivas, mantendo-se ativa no debate público sem se vincular diretamente a uma medida considerada impopular por parte significativa da população. Eu penso que a vereadora Catiúcia foi sábia, percebendo exatamente que esse projeto não ia avançar. Falando ainda da Câmara Municipal de Cuiabá, ontem eu falei aqui de primeira mão do imbróglio, do problema entre a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Paula Calil, do PL, e a vice-prefeita da capital e secretária municipal de mobilidade urbana, Coronel Vânia Rosa. Uma situação de claro desgaste, e nós comentamos a respeito disso. Pois muito bem, hoje tudo ficou muito mais claro. Após o anúncio, a intenção da Coronel Vânia, vice-prefeita de Cuiabá, secretária municipal de mobilidade urbana, de acionar judicialmente vereadores da Câmara Municipal, alegando estar sendo vítima de assédio político. É isso mesmo. A declaração foi feita durante sessão plenária realizada na manhã desta quinta-feira, 7 de agosto, marca essa data, que foi, inclusive, uma data marcada por embates entre a gestora e parlamentares, incluindo a presidente da casa, a vereadora Paula Calil. Senta aí, aperta o cinto de segurança, ou se preferir, senta, pega a pipoca e o guaraná e acompanha a cena na tela. A vice-prefeita e secretária municipal de mobilidade urbana de Cuiabá, Coronel Vânia Rosa, filiada ao Partido Novo, manifestou a intenção de processar integrantes do Poder Legislativo Municipal, sob a justificativa de estar sendo alvo de assédio político. A manifestação ocorreu durante sessão plenária da Câmara Municipal de Cuiabá, realizada na manhã de quinta-feira. Não ia tocar no assunto, mas já que tocamos, né, eu vim aqui especificamente por esse convite. A convocação será muito bem-vinda, terei mais tempo, inclusive com toda a equipe aqui, para esclarecer o que for possível e necessário. Não temo nada disso, a gente está lá cumprindo o que tem que ser cumprido para o bem social maior, independente de político ou de demanda política. As autoridades políticas, assim como eu as sou, né, têm que ser respeitadas, sim. Quanto a referente a isso, a questão do assédio político também, né, ele tem que ser considerado. Isso aí a gente vai estar tomando medidas necessárias, porque já houve aqui um assédio político de um vereador e a gente tenta colocar panos quentes, né? Mas já que estamos sendo convocados aí para o embate, vamos para ele. A presença da secretária no parlamento foi motivada por um convite do vereador Dilemário Alencar, líder do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de prestar esclarecimentos acerca do contrato emergencial firmado com o Consórcio Monitoramento de Trânsito, responsável pela fiscalização eletrônica na capital. Na ocasião, a gestora respondeu a críticas feitas por diversos parlamentares, incluindo a presidente da Câmara, vereadora Paula Calil, que relatou não ter sido recebida pela secretária em visita à sede da Secretaria de Mobilidade Urbana. Após os esclarecimentos prestados por Vânia Rosa sobre o contrato com o consórcio, a presidente do Legislativo Municipal agradeceu a presença da vice-prefeita e mencionou o episódio de descontentamento, salientando que suas críticas possuíam caráter institucional e não pessoal. Secretária Coronel Vânia, por estar presente aqui hoje, atendendo o nosso convite, e isso demonstra o princípio da transparência, que é muito importante mediante a secretaria. Eu fiz publicamente algumas críticas quanto à condução da senhora frente à secretaria, mas não são críticas que sejam pejorativas, porque eu penso que é muito importante o diálogo, a harmonia entre as instituições. Nós, enquanto vereadores, somos a voz do povo, somos representantes. Eu fui fazer uma visita institucional, tentei por ligação falar com a senhora, não tive êxito. A senhora me respondeu depois através do WhatsApp. Vânia Rosa afirmou que a ausência no atendimento à vereadora Paula Calil não foi motivada por recusa, mas sim por uma impossibilidade, uma vez que se encontrava fora da secretaria realizando vistorias técnicas. Acrescentou que costuma atender todos os vereadores, sem distinções, e considerou as declarações da presidente da Câmara à imprensa como ofensivas à sua reputação, enquadrando-as como difamatórias, conforme previsto na legislação penal. Com referência ao não recebimento da senhora vereadora, infelizmente, eu não estava presente, então não foi um não recebimento. É uma impossibilidade
de estar eu pessoalmente recebendo a senhora, em razão de não estar na secretaria. Sou bastante operacional, vocês veem na minha rede social, quem quiser acompanhar. Estou sempre na rua, fazendo vistoria em loco, com a equipe toda que está aqui, inclusive. Recebo, sim, todos os vereadores, né? Ontem, inclusive, nosso vereador Macrean, passando por lá, foi recebido, mas ele chegou e presenciou e teve que esperar um pouquinho, porque eu estava com a reunião com 3 construtoras, e por isso a necessidade de agendamento para recebê-los melhor. Mas nunca, nunca, nunca deixei de receber ninguém. Isso é uma inverdade, isso é uma difamação codificada pelo Código Penal. Então, isso é muito grave. Durante a tentativa de apresentar seus argumentos, a secretária foi interrompida pela presidente do Legislativo, que contestou suas justificativas e afirmou ter agido de forma respeitosa ao visitar a secretaria, destacando que a presença no local tinha caráter institucional e não se limitava à entrega de indicações parlamentares. Seu tempo finalizou e nós vamos finalizar por aqui mesmo. Eu tenho certeza que eu fui muito educada e estive frente à secretaria como representante do povo, eleita de forma legítima, credenciada pelo povo. Em nenhum momento eu faltei com respeito com a senhora. Poderia, sim, a senhora ter feito uma ligação para saber o que eu estava fazendo lá e não me responder da maneira por WhatsApp, como a senhora recebeu, falando de indicações. Indicações nós fizemos, mas eu também fui fazer uma visita institucional. Não, nós não vamos prosseguir, secretária Vânia. Eu peço, por gentileza, que nós finalizamos por aqui. Muito obrigado por a senhora estar presente e a todos os funcionários da secretaria que se fazem presente. Caramba! Rapaz, eu confesso que eu ainda não tinha visto a vereadora Paula Calil tão zangada, tão chateada, como ela se demonstrou aí. Ela interrompeu a fala da secretária municipal de mobilidade urbana da capital, a Coronel Vânia. Ela é vice-prefeita da cidade. Ela teve o microfone cortado. Mas a maneira como a Coronel Vânia se expressou diante dos parlamentares foi horrível. Horrível. Coronel Vânia, com todo respeito à senhora, a senhora entende muito de segurança pública. A senhora é coronel da Polícia Militar. E por isso goza o nosso respeito. Agora, de política, a senhora não entende nada. De trato e traquejo com a máquina pública, a senhora me desculpe, a senhora não entende. Porque a senhora poderia ter tirado de letra e ter aproveitado a oportunidade que a senhora teve de poder, obviamente, desconstruir todas as narrativas negativas que fizeram contra a senhora diante de todos os parlamentares que estavam presentes hoje na Câmara Municipal, e a senhora não soube construir isso. Pelo contrário, a senhora deu, na verdade, um aviso, um alerta ou uma carteirada de coronel nos vereadores, intimidando eles ou tentando intimidá-los em não falar mais nada de forma negativa contra a CEMOB, contra a senhora, falando inclusive em processo judicial. Processar a Câmara Municipal, processar um vereador que reclamar da sua pasta, realmente a senhora demonstrou, sabe, que não está preparada para este enfrentamento. Portanto, eu quero sugerir à senhora que, de uma maneira assim elegante, saia da CEMOB, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana é, Coronel Vânia, uma das pastas mais cobradas da Prefeitura Municipal de Cuiabá, tanto quanto saúde ou educação. Porque a nossa mobilidade urbana em Cuiabá é horrível. Horrível. E mobilidade urbana não se faz somente colocando os agentes de trânsito na rua.
Isso é o mínimo obrigatório que uma secretaria tem que fazer. A Câmara Municipal tem legitimidade. A Câmara Municipal, com o seu corpo de vereadores, tem prerrogativas asseguradas a eles de cobrar, fiscalizar, de convocar secretário, servidor público, seja quem for. Portanto, a senhora perdeu uma grande oportunidade e o desfecho da sua passagem pela Câmara Municipal, depois do seu microfone desligado e o dito de chega, não vai falar mais nada, ficou muito ruim e a senhora foi rebaixada e ficou mal. Eu peço, por favor, ao prefeito Abílio que reveja essa situação. Tem que rever, porque a partir de agora ficou insustentável a presença da querida vice-prefeita de Cuiabá à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana. Volta para ser vice. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, afirmou que teria agido de forma diferente durante a 15ª Conferência Municipal de Saúde, caso pudesse voltar atrás. A declaração foi feita hoje, na Câmara Municipal. Na tela. Hoje o senhor agiria diferente ou agiria da mesma forma? Não, hoje eu agiria diferente. Eu impediria que o Conselho chamasse ela para ministrar. Mas o Conselho não é independente da Prefeitura? Quem é o presidente do Conselho? É o secretário de Saúde. Quem nomeia secretário de Saúde? Prefeito. Quem custeia o Conselho? Prefeitura? Quem custeia o evento? Por que o senhor não chamaria ela? Porque é uma militante. Ela declarou claramente que ela é uma militante política, que faz aquilo ali como um ato de militância e que ela age de forma política. Eu não quero uma pessoa militante política que haja de forma política, instruindo fala sobre a saúde de Cuiabá. O próprio deputado federal Osmar Terra, por exemplo, que é um deputado da direita, ele teve aqui na sua palestra, ele falou só da ciência, só da parte técnica. Não fez sequer uma citação política partidária a nenhum candidato, a nenhum político, a nada. Aqui no município de Cuiabá, quem for ministrar nas nossas escolas, quem for ministrar na rede de saúde, quem for ministrar em qualquer evento da prefeitura, fará isso de forma técnica, sem militância política partidária, sem doutrinação ideológica, sem pronome neutro. De direita ou de esquerda? De qualquer lado. Terá a língua portuguesa como norma culta definida e terá o posicionamento claro de que não faremos parte de militância política partidária de nenhum lado nos eventos da prefeitura. Muito firme o prefeito Abílio Brunini, muito correto, e isto obviamente demonstra claramente que a Prefeitura de Cuiabá está buscando exercer um comando sobre todas as ações envolvendo o município e o Executivo Municipal. Nesse aspecto, o Abílio acerta e vai, obviamente, ter todo o apoio da população em torno dele. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com muito mais informações aqui no programa Passando a Limpo. Não sai daí. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de ondas, criançada!
Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, chefia, beleza? O que vai ser hoje? Você completa pra mim, por favor? Vamos aproveitar, dar uma olhada nos pneus, conferir a água, trocar o óleo. Vai ficar tudo certinho. Ah, pode ser, pode ser. Fiscalizar é conferir, verificar cada detalhe, ver se tudo está sendo feito do jeito certo. É o que a Assembleia Legislativa faz. Como o seu veículo, o Estado precisa rodar bem. Por isso, os parlamentares fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, o dinheiro que é de todos, em programas, projetos, obras, ações e serviços para saber se os resultados estão chegando até você. Fique por dentro de tudo que a LMT faz. Tudo pronto, chefia? Beleza. Pode seguir tranquilo. Ô amigo, você esqueceu de cobrar. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Volta com o programa Passando a Limpo. Eu acabo de receber informação. A entrevista com o Pedro Tax, conforme eu anunciei aqui minutos atrás, ela foi adiada. Segundo informações que eu acabo de receber, o Dr. Pedro Tax não está bem nesse momento. Acho que é acometido de uma gripe, um mal-estar, alguma coisa assim, mas semana que vem, com certeza, ele vai passar por aqui. Durante a sessão solene em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, realizada ontem, quarta-feira, o vice-governador Otaviano Pivetta criticou a omissão do Senado Federal diante de decisões do Poder Judiciário, que, segundo ele, configuram abusos. Confira a fala do vice-governador Otaviano Pivetta na tela. O vice-governador Otaviano Pivetta, que se apresenta como pré-candidato ao cargo de governador do estado de Mato Grosso, manifestou críticas à falta de ação do Senado Federal diante do que considera excessos por parte do Poder Judiciário. Embora não tenha mencionado nomes específicos, suas declarações fazem referência à prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada dentro de uma ação penal que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado ocorrida no ano de 2023, sob a justificativa de descumprimento de medidas cautelares. Otaviano Pivetta também declarou apoio à tramitação de um pedido de afastamento do ministro responsável pela decisão. Tal iniciativa conta com o respaldo dos 3 representantes do estado de Mato Grosso no Senado Federal. Para ele, uma alternativa viável seria a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a atuação de ministros do Supremo Tribunal. Segundo Pivetta, é papel do Poder Legislativo representar a população, coibir abusos e buscar reduzir os conflitos institucionais existentes no país. Ele expressou preocupação com a aparente omissão do Senado diante de decisões judiciais que têm gerado questionamentos, inclusive entre especialistas da área jurídica. Há muita dúvida sobre as decisões do Poder Judiciário. Há consenso, inclusive, pelos maiores juristas do Brasil. E o Senado não faz nada, sendo que é o único órgão competente para conversar com o Judiciário. Sempre necessário para investigar também o Judiciário. Nenhum poder está acima da lei. Nós precisamos retomar a normalidade no Brasil. Nós precisamos devolver ao povo brasileiro a razão, a lógica. Nós precisamos servir o povo brasileiro. Esse é o papel de todo político, tanto no legislativo como no executivo, e é papel também de todos os servidores públicos, inclusive o judiciário. Em relação à possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, informalmente chamada de lava-toga nos bastidores da política,
Pivetta argumentou que tal mecanismo está previsto na Constituição Federal e, por esse motivo, deve ser considerado como um instrumento legítimo. Ele defendeu que os senadores devem apresentar uma resposta clara à sociedade por meio da utilização desse recurso. Ainda falando sobre a Assembleia Legislativa, o presidente da Casa de Leis do Estado de Mato Grosso, o deputado Maxi Russi, do PSB, demonstrou preocupação com o atraso nas obras do sistema de ônibus de trânsito rápido aqui em Cuiabá. Eu falo do BRT. E cobrou mais agilidade na entrega dos serviços durante uma entrevista concedida ontem, quarta-feira. Vamos ouvir a fala do querido presidente da Assembleia Legislativa. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, convocou uma reunião com o governador. É matéria 7, tá? Por favor. De acelerar a conclusão das obras seria dividir os serviços em trechos menores, o que permitiria uma execução mais ágil e organizada, com entregas em prazos mais curtos. Ele também lamentou o descumprimento dos prazos por parte das empresas responsáveis pelo projeto e afirmou que o governo estadual deveria adotar medidas imediatas, inclusive com a aplicação de penalidades, caso os contratos não estejam sendo cumpridos conforme o previsto. Bem, nós estamos com um probleminha nessa matéria. Daqui a pouco nós já vamos tentar resolver isso aí, que eu quero colocar essa importante fala do presidente da Assembleia Legislativa, porque a situação está incomodando muita gente. Está horrível a Avenida Rubens de Mendonça, sabe? Está todo mundo perdido, sem saber ainda como é que vai ser esta obra, como que ela vai ficar, qual que é a extensão dela, como que os cuiabanos vão ser atendidos. Está muito esquisita essa obra que deveria compreender toda a extensão da Avenida 15 de Novembro, Prainha, Rubens de Mendonça, ia passar pela Miguel Sutil, ia pegar a Fernando Correia da Costa, já não vai mais. Quer dizer, olha, a gente não sabe como vai ser o final e o desfecho dessa obra. Olha que coisa absurda que fizeram com Mato Grosso, hein? Que fizeram com o povo cuiabano de Várzea Grande. O que é isso? Que vergonha para nós. Que vergonha, sabe? Que vergonha. Conseguimos colocar a matéria novamente, ô Joilson? Joilson, o ser apaixonado. A matéria não veio legal? O culpado disso é o Carlos. O culpado disso é o Carlos, né? O Carlos e o Joilson. Agora eles estão com um menino novo aqui na televisão e estão muito preocupados em oferecer um tratamento para esse menino. Deixa o menino sossegar, deixa o menino trabalhar, né? Deixa o menino trabalhar. São 17 horas e 46 minutos. Nós temos uma previsão do tempo, gente, ou não? Está todo mundo querendo saber se vai fazer frio amanhã, final de semana aqui. Nós temos uma previsão do tempo? Também não tem a previsão do tempo. Nós temos um apresentador desse programa aqui, também não tem. Bem, ó, são 17 horas e 47 minutos. Estou brincando que essa equipe aqui é show de bola, viu? Esse pessoal aqui é muito bom mesmo, né? Me ajudam demais aqui no programa Passando a Limpo. Graças a Deus. Eles não bebem, não fumam, não saem à noite, não namoram, né? São todos meninos ajustados, né? Todos muito bem educados, ganham bem pra caramba, porque essa empresa paga bem mesmo, aqui não tem miséria, o que ganha menos aqui é 10 pau por mês. Então... Deixa o Ricardo saber disso daí. Deixa o dono saber disso daí para ver o que é que vai virar isso aqui. Vocês estão ferrados, falam, ganha tudo isso, então manda reduzir tudo. Ai. Que matéria que eu chamo então aí? Me fale aí, vai lá. Qual que é a matéria que tem? Coloca para mim aqui que eu já vou saber. Vai lá, coloca para mim a imagem da próxima matéria aí. Né? Vocês querem falar sobre o quê? O tarifaço?
a fala do governador Mauro Mendes com relação ao tarifaço, é isso? Traz para mim a matéria, então, na tela do Passando a Limpo. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, convocou uma reunião com governadores de diversos estados para esta quinta-feira, 7 de agosto, às 16 horas, em Brasília. O encontro tem como objetivo discutir medidas diante do atual cenário político e econômico do país, incluindo as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a recente taxação de 50% aplicada pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Entre os governadores que já confirmaram presença estão os chefes dos executivos de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Todos mantêm alinhamento político semelhante ao de Mauro Mendes e ao do ex-presidente Bolsonaro. O governador de Mato Grosso tem adotado uma postura crítica em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente quanto à ausência de diálogo com o governo norte-americano sobre as tarifas comerciais e a forma como o tema tem sido tratado publicamente. Até o momento, não há previsão de participação de representantes do governo federal na reunião articulada pelos governadores. Bom, primeiro eu quero parabenizar o governador Mauro Mendes, porque sem dúvida nenhuma está entre os 5 melhores governadores do Brasil. Tem sido protagonista nas discussões importantes que estão sendo discutidas aqui no país. Eu vejo que é importante ele assumir esse papel de liderança junto aos demais governadores e convidá-los para poder debater todas estas questões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem conduzido a Corte de Justiça do país, a forma como o atual presidente da República tem se posicionado também. Olha, acertadamente, Mauro Mendes chama para si esta responsabilidade encabeçando este encontro de grandes governadores do país. Parabéns, eu espero que o resultado desse encontro seja muito produtivo e acertado para todo o país. Bem, falando em prestação de contas, eu quero falar agora dos contratos de crédito consignados aqui do estado de Mato Grosso. O Tribunal de Contas, o TCE aqui do estado de Mato Grosso, constatou que apenas 23.331 contratos do total de 90.149 que chegaram até o Tribunal de Contas do Estado, somente, vou repetir para você entender, dos 90.149 contratos que chegaram para serem fiscalizados, auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apenas 27.331 apresentam regularidade. Os demais, quase 70 mil contratos, apresentam inconsistências. O conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, falou a respeito. Acompanhe. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da mesa técnica dos consignados, concentrou esforços para analisar mais de 102 mil arquivos encaminhados pelas empresas consignatárias ao órgão de controle. Apenas 27 mil foram considerados regulares após verificação minuciosa do órgão de controle. Diante disso, em reunião realizada no gabinete da presidência, o conselheiro-presidente Sérgio Ricardo e o presidente da CPNJur, conselheiro Walter Albano, apresentaram uma série de proposituras ao secretário Basílio Bezerra, titular da CEPLAG, para regulamentar e pôr fim aos problemas envolvendo empréstimos consignados e superendividamento dos servidores públicos estaduais. As propostas foram homologadas no primeiro relatório apreciado em sessão plenária. Contratos sem assinatura ou com assinatura digital não verificável, impossível de saber. Formatos que impedem a leitura. Omissão do nome completo do servidor. Omissão da modalidade de crédito. Instituição financeira constante no contrato difere daquela originalmente conveniada.
Então aqui, nenhum de nós, em sã consciência, faria um negócio com um banco, com uma empresa consignatária, nesses termos. Então, dos 90 mil, apenas 27 mil dá para a gente aceita, embora também eles irão passar por uma devassa. O conselheiro Walter Albano destacou que o órgão de controle pôde atuar nesta questão a partir da proposição do conselheiro Guilherme Maluf, que, sabendo da situação do superendividamento de boa parte dos servidores do Estado, solicitou a mesa técnica, o que foi fundamental para não só analisar o problema, como propor as soluções que foram apresentadas pelo TCE. Sempre construído em conjunto, como o presidente realçou, com representantes do Poder Executivo e de outros órgãos que estão tratando desse relevante assunto. Então, presidente, eu quero realçar a importância de Vossa Excelência ter colocado a mão forte no assunto. O Tribunal de Contas tem esse poder e tem essa isenção de trazer todos para discutir, isso foi feito, ouviu a todos e está encaminhando de forma muito responsável esse primeiro relatório, assim como encaminhará os demais. O vice-presidente do TCE Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, e o conselheiro Antônio Joaquim também comentaram a importância da atuação do órgão de controle na busca de uma solução. Entre elas, uma política de educação financeira para servidores, uma revisão geral de todos os contratos consignados e ainda um programa de refinanciamento de dívidas, um refis dos consignados. Então nós precisamos que realmente essa força-tarefa que vai ser instalada para revisar esses 100 mil contratos, isso tem que haver pessoas, tem que haver um contato humanizado, porque o cidadão, uma das grandes falhas foi isso, foi tudo estabelecido de forma tecnológica e isso, obviamente, gerou boa parte dos problemas. Então, espero que esse atendimento humanizado aconteça no programa Revise. Isso nos faz crescer bastante como instituição. A mesa técnica, como consensualismo como um todo, os assuntos que já foram resolvidos ao longo desses anos, têm nos dado uma dimensão e um reconhecimento muito grande, muito grande. Nacionalmente, as pessoas começam a ver os tribunais de contas como grande instrumento de solução de problemas, de protagonismo, no sentido de resolver questões que talvez parece que não tinham nem como resolvê-las. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dito aqui reiteradamente o protagonismo hoje do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a partir do momento em que o conselheiro Sérgio Ricardo assumiu a presidência do TCE aqui do Estado. Os resultados são nítidos, visíveis e altamente positivos. Conforme ambos falaram ali, a mesa técnica foi uma iniciativa muito feliz, positiva, que passou a colocar o TCE do Estado de Mato Grosso como uma referência a nível de Brasil. Eu quero parabenizar a atuação do Tribunal de Contas do Estado em cima dessa pauta envolvendo os consignados dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. E destaco o respeito e a responsabilidade como vocês estão tratando este assunto, porque, afinal de contas, são quase 70 mil servidores que se sentem literalmente roubados. Roubados. Dos 27 mil contratos que, neste primeiro momento, passaram, pode ter certeza, muitos também vão apontar inúmeras regularidades numa segunda análise que vai ser feita. Ou seja, corremos o risco de ver a triste cena de quase 100% dos contratos consignados aqui do Estado de Mato Grosso terem causado enormes efeitos negativos
contrariando e burlando todas as leis do sistema financeiro. Ou seja, penalizando, lesando e roubando servidores públicos do estado de Mato Grosso. Que triste história está sendo escrita nas páginas da CEPLAG aqui do estado de Mato Grosso. São 17 horas e 59 minutos. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Volto na sequência falando sobre o MDB de Carlos Bezerra. Não sai daí não. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, chefia, beleza? O que vai ser hoje? Você completa pra mim, por favor? Vamos aproveitar, dar uma olhada nos pneus, conferir a água, trocar o óleo. Vai ficar tudo certinho. Ah, pode ser, pode ser. Fiscalizar é conferir, verificar cada detalhe, ver se tudo está sendo feito do jeito certo. É o que a Assembleia Legislativa faz. Como o seu veículo, o Estado precisa rodar bem. Por isso, os parlamentares fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, o dinheiro que é de todos, em programas, projetos, obras, ações e serviços para saber se os resultados estão chegando até você. Fique por dentro de tudo que a LMT faz. Tudo pronto, chefia? Beleza. Pode seguir tranquilo. Ô amigo, você esqueceu de cobrar. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Às 18 horas, 2 minutos. Obrigado pela sua participação comigo aqui no Passando a Limpo. Quero mandar um abraço muito especial para você que está nos assistindo aqui em Cuiabá, aí em Várzea Grande. Muito obrigado mesmo. Quero, assim, mandar aquele abraço especial, aquele abraço bem gostoso, assim, para todos vocês que estão conosco aí no Distrito de Guia, Santo Antônio de Levergé, Acorizal, Jangada, vocês aí de Nova Brasilândia, muito obrigado. Pessoal de Chapada dos Guimarães, muito agradecido pela audiência, Barão de Melgaço, região de Mimoso. Tem muita gente querida, especial, nos assistindo nas chácaras, nos sítios, nas fazendas, nos assentamentos. Muito obrigado mesmo a toda a Baixada Cuiabana que está conosco nesta noite já de quinta-feira. Muito obrigado, viu? Olha, o presidente do MDB aqui no estado de Mato Grosso, querido e eterno senador Carlos Bezerra, já foi prefeito de Rondonópolis, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, já foi senador da República, governador, já foi tudo, né?
Dr. Carlos Bezerra, o senador Carlos Bezerra, é uma das lideranças políticas mais respeitadas do Brasil. Ele descartou qualquer possibilidade de aliança com o governador Mauro Mendes. Criticou a exclusão do partido da atual gestão e sinalizou apoio ao senador Wellington Fagundes na disputa pelo governo estadual em 2026. Ouça o querido Carlos Bezerra. O ex-deputado federal Carlos Bezerra, presidente de honra do partido MDB em Mato Grosso, afirmou em entrevista à imprensa que não há mais possibilidade de aliança entre Legenda e o atual governador do estado, Mauro Mendes. Segundo Bezerra, o partido foi excluído da gestão estadual, o que inviabiliza qualquer reaproximação. De acordo com ele, a sigla teria inicialmente direito a 2 secretarias no governo, mas acabou ficando apenas com uma, da qual também foi retirada posteriormente. O presidente estadual do partido atribuiu essa exclusão a uma possível decisão do próprio governador ou de integrantes próximos da gestão e classificou a situação como negativa para a Legenda. Nós éramos para ter 2 secretarias, terminamos com uma, e essa uma que nós tínhamos, nós fomos enxotados dela. O senhor acha que foi traição, porque vocês ajudaram ele? Eu sei, mas nós, não sei se é ele ou se é o vice dele, que é um cara complicado, né? Mas eles enxotaram. Tudo bem. Bezerra também criticou a condução da administração estadual, afirmando que o foco exclusivo em obras de infraestrutura, como construção de pontes e pavimentação de estradas, deixa de lado políticas sociais consideradas por ele como prioritárias. Em relação às eleições para o governo estadual em 2026, o dirigente partidário sinalizou a possibilidade de apoio ao senador Wellington Fagundes, que já manifestou intenção de disputar o cargo. Segundo Bezerra, as conversas entre os 2 partidos estão em andamento. Estamos conversando muito com o PL, temos conversado bastante com o PL. Tem uma possibilidade aí, então? É? De composição, de fazer... Pode haver uma composição. Pode haver uma composição, sim. Bezerra é muito experiente, né? Tem uma lucidez incrível. Ele já sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele tem uma habilidade política de lidar com a imprensa e sair de perguntas capciosas como estas que foram feitas a ele de uma forma assim muito tranquila, diplomática, né? E ele só contribuiu para confirmar aquilo que eu já venho falando aqui no programa há muito tempo. O fechamento já da majoritária, da chapa majoritária encabeçada pelo PL, que vai ter no governo o Wellington Fagundes, que vai ter como candidato ao Senado da República José Medeiros, do PL, e Janaína Riva, do MDB, que é nora de Wellington Fagundes. Ou seja, está fechada a chapa. Não vai ter espaço para o governador Mauro Mendes dentro dessa composição. Palavras do próprio Carlos Bezerra agora, que confirma também aquilo que nós já estamos desenhando aqui para vocês já há muito tempo. Portanto, o grupo está fechado, PL, MDB, União Brasil não vai estar com eles. Agora, tem um detalhe. Isso não quer dizer que o outro grupo que está se formando, ou que vai se formar, ao qual faz parte o governador Mauro Mendes, vai estar fraco, de forma alguma. Porque cada vez mais se consolida a aproximação de Jaime Campos do grupo do governador Mauro Mendes. E há fortes indícios de que a vice-governadora na chapa desse grupo vai ser, sim, a senhora Lucimar Sacre Campos, conforme eu tenho falado aqui já há pelo menos um mês. Dei esse furo de informação aqui na TV Mato Grosso, no Passando a Limpo. Agora, se você perguntar se o candidato do grupo vai ser Otaviano Pivetta, eu tenho dúvida. Se você perguntar para mim quem é o nome que eles têm para lançar para disputa ao governo do estado em não sendo Otaviano Pivetta, eu tenho 2 nomes. E eu também já tenho falado aqui no programa Passando a Limpo. E tenho falado também no microfone aberto. Ou vai ser o nome do ex-senador Cidinho, que é companheiro de primeira hora do governador Mauro Mendes e um forte articulador desse grupo, ou vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Maxi Lúcio. A vice
governança, quem vai decidir chama-se Jaime Campos. Chama-se Jaime Campos. E o nome de Jaime é Lucimar Sacre Campos. E aí você vai perguntar, mas quem vai ser? Quem vão ser os senadores deste grupo? Mauro Mendes já é, por certo, um nome. O segundo nome pode ser do próprio Jaime Campos. Se bem que, se ele conseguir emplacar Lucimar Sacre Campos como vice, para ele ficar de fora, sem disputar nenhum cargo, tá ótimo, maravilhoso. Sai por cima da vida pública, tendo ocupado o cargo de senador da República durante 8 anos e colocando a esposa dele para ser vice-governadora do estado. Tá ótimo para ele. Não faz nem questão de ser candidato ao Senado da República, embora ele tenha todas as condições para isso. Falando em Senado da República, o senador Rogério Marinho informou que foi alcançado o número de 41 assinaturas para abrir o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador destacou que o acordo com a Câmara dos Deputados resultou no destravamento da pauta legislativa. O senador ressaltou que agora projetos essenciais como o fim do foro privilegiado de parlamentares vai para a discussão no plenário. Na tela. Nós queremos comunicar ao Brasil que agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, pelos crimes de responsabilidade praticados, né, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil, prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os poderes. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. Ontem, a Câmara dos Deputados, e aqui está o líder Sóstenes, né, conseguiu também uma vitória importante, de que há uma desobstrução das pautas, né, e que a partir da próxima semana, pela vontade da maioria dos líderes que representam a maioria dos deputados naquela casa, né, terá prosseguimento, votação de projetos que consideramos essenciais para restabelecer a normalidade democrática no país. Tanto a questão do fim do foro, né, parlamentar, como a questão da anistia, né, que vai permitir que o país possa se reconciliar sendo aprovado esse projeto. É evidente que nós aqui não estamos impondo a nenhum parlamentar a necessidade ou a responsabilidade de se votar a favor desse projeto. Mas nós não aceitamos que esse projeto não possa ser pautado e votado para que a população brasileira reconheça ou entenda qual é a posição de cada parlamentar que representa o povo brasileiro. A casa não pode ser tutelada, nem um debate pode ser interditado. A idade de qualquer processo de impeachment de ministro supremo pertence ao presidente do Congresso Nacional. O que ele vai fazer, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, mas ele foi bem claro que pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 60 assinaturas. A admissibilidade é uma decisão dele. Eu quero ver se o Davi Alcolumbre vai ter cunhão, para poder sustentar a manutenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda que a grande maioria dos senadores da República votem a favor do impeachment. Duvido que ele vai resistir à pressão não dos senadores
mas da população brasileira. Duvido, inclusive, do seu estado, né? Foi uma grande vitória, sim, do Congresso Nacional e eu espero que nas próximas semanas nós já tenhamos este assunto pautado, discutido, votado e aferido no Congresso Nacional. E a população, como bem disse o líder, venha a saber claramente quem são os políticos que estão do lado do povo, do lado do Brasil, e quem são aqueles que são os verdadeiros traidores, que estão lá não para defender os interesses da nação, mas sim os seus próprios interesses. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, reafirmou o compromisso do parlamento com a democracia. Ele abriu a sessão e encerrou o movimento de ocupação do plenário. Acompanhe a reportagem na tela. De presença registra o comparecimento de 298 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Às 22h23, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, anunciou o início da sessão, encerrando 2 dias de ocupação do plenário por parlamentares da oposição. Após intensas negociações com todos os líderes partidários, Mota reabriu os trabalhos da casa, afirmando que os interesses do povo estão acima de qualquer disputa política. Eu quero, diante do clima conflituoso da casa, dizer que durante todo o dia de ontem e durante o dia de hoje, nós tivemos a capacidade de buscar dialogar com todos os líderes dessa casa. A nossa presença nesta mesa na noite de hoje é para garantir 2 coisas. O primeiro, a respeitabilidade a esta mesa, que ela é inegociada com quem quer que seja. E a segunda coisa, e o segundo motivo, é para que esta casa possa se fortalecer. Nós temos um compromisso muito firme com o fortalecimento do parlamento brasileiro. Um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional. E penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. Encerrada a sessão, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, falou que negociou com o presidente Hugo Mota para encerrar o impasse. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, nós construímos o compromisso com essas lideranças
que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa, pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, negou que a votação da anistia tenha sido negociada no Colégio de Líderes. O primeiro ponto é que eles perderam, tiveram que sair da mesa. Segundo ponto, não houve nenhuma negociação com esse pessoal que está fazendo chantagem. Participei de todas as reuniões, participei do Colégio de Líderes, de todas as negociações. Não vamos votar anistia. Isso está fora. Eles falam isso aqui porque estão tentando criar uma justificativa para a base dele porque tiveram que recuar aqui. Terceiro ponto. Não dá para passar a mão na cabeça em quem fez isso. Esse discurso, esse pessoal que ocupou a força, impediu a realização dos trabalhos aqui na Câmara e no Senado, vão ter que ir para o Conselho de Ética. Nós vamos representar, nós temos todos eles aqui, anotado a participação de cada um, todo tipo de arbitrariedade, como se pudessem ganhar no grito. O presidente da Câmara reafirmou o compromisso de continuar dialogando, mas que não negocia as prerrogativas da mesa de conduzir os trabalhos. O compromisso que assumi com todas as lideranças neste dia foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito a qualquer pauta. Pautas que venham da esquerda, da direita, dos partidos de centro. Nós vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. Esta mesa não negocia a condição de presidência para construir qualquer solução para o país. Nós temos a certeza de que o Colégio de Líderes, na sua sabedoria, irá seguir pautando esta casa e o sentimento da maioria dela. É isso que tem acontecido até aqui e é dessa forma que nós temos procurado agir. Sem dúvida nenhuma, o ambiente no Parlamento Nacional, ele está muito tenso, a corda está esticada, por certo vai arrebentar para alguém. De um lado, nós estamos vendo a tentativa do resgate das prerrogativas parlamentares, do outro lado, a tentativa de impedir que isto aconteça. É reconhecido que o nosso parlamento está muito enfraquecido, fragilizado e que precisa, obviamente, se fortalecer. A partir do momento que nós escutamos o presidente da Câmara Federal dizer que a partir de agora eles vão trabalhar para trazer de volta aquilo que é deles, ou seja, as prerrogativas parlamentares, e o direito dos parlamentares de exercer plenamente as suas atividades, sem temor, sem medo, sem ameaça. Isto é algo que vai, sem dúvida nenhuma, mudar bastante o cenário político e a relação política com a área judicial do país, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, nós ouvimos aí o líder da oposição, da situação, no caso do governo, o Lindbergh, dizer que é tudo mentira o que foi falado pelo presidente da Casa de Leis e pelos líderes da oposição, conforme nós ouvimos aí. Então você observa que o clima está tenso, muito tenso. Mas houve um avanço extraordinário para que essas pautas da anistia, das prerrogativas parlamentares e a votação do impeachment do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, avancem de forma acelerada a partir de agora. Vamos aguardar isso
para nós é muito importante. Para fechar o programa de hoje, a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, realizou a entrega de kits de higiene para a ala feminina do Hospital Universitário Júlio Miller. Acompanhe a matéria. Gesto de solidariedade e cuidado com a saúde feminina, a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, fez a doação de kits de higiene pessoal destinado a mulheres internadas neste hospital público da cidade. Muito gratificante, que é o momento de também acolher essas mulheres. Elas se sentem, além de tratamento da saúde, acolhidas nesse sentimento de pertencimento mesmo, de estar fazendo parte do seu processo de saúde e doença, nesse restabelecimento. É muito boa hora, vamos dizer assim, né? Porque são mães que têm seus bebês, mulheres que estão gestantes em tratamentos e outras mulheres também em tratamentos clínicos. Então é muito importante, assim, já quero agradecer essa parceria, né? É o primeiro momento que a gente está fazendo com o Tribunal de Contas nesse processo de kits de higiene pessoal, então é muito gratificante. Foram entregues dezenas de kits contendo absorventes, sabonetes, escovas e cremes dentais, além de outros itens essenciais para a higiene diária. Essa ação foi o resultado do último bazar solidário que nós realizamos lá no Núcleo de Qualidade de Vida, onde o valor arrecadado foi revertido na aquisição de kits de higiene para a ala feminina do Hospital Universitário Júlio Miller. Então, o valor revertido foi para a compra dos kits de higiene. Dentro dessas sacolinhas, pacientes aqui do hospital vão encontrar pente de cabelo, escova de dente, pasta, absorvente, lâmina de depilar, produtos que com certeza vão fazê-la se sentir mais acolhida nessa recepção aqui no hospital. Todo bazar beneficia uma instituição, a gente sempre converte um percentual do valor arrecadado para beneficiar alguma instituição. E dessa vez nós escolhemos o Hospital Júlio Miller, a partir da ação de Dia das Mães, inclusive, que foi voltada para o público feminino, né? Então nós entramos em contato com a assistente social aqui do hospital para alcançar esse público. Como mulher, muita gratidão, né? O pessoal aqui do hospital acolhe essas mulheres muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né? Sozinhas, sem apoio. Então, poder fazer pelo menos 1% de diferença na vida delas, ajudando com essa pequena sacolinha, né? Já nos dá uma sensação de gratidão, de dever cumprido. As mulheres que receberam os kits estão em tratamento de saúde. Tribunal de Contas do Estado, essas meninas lindas, ao Hospital Júlio Miller. Um grande abraço a todos vocês. Bom, chegamos ao final de mais um programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Muito obrigado, viu? Eu termino o programa dando risada aqui do deputado Wilson Santos, que já vai assumir aqui, ele que é o titular aqui da televisão, né? Com o programa Wilson Santos, porque ele tá rindo da minha meia, gente. Só porque eu tô com a meia colorida aqui. Ele está desconfiando, ele está desconfiando da minha masculinidade. Eu tô dizendo pra ele, eu gosto de meia colorida, pô, eu gosto de meia colorida, vou fazer o quê? Afinal de contas, eu sou um jovem ainda, viu? Olha, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência, fique agora na companhia do Wilson Santos, num programaço especial pra você. Que Deus te abençoe, shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.